Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E esses opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que tais cometem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nela da glória a Jesus? Possa assentar, Deus abençoe esse cenáculo. Amém. Amados, o pastor, eu já vi muita pregação sobre esse texto e sou sincero em dizer aos amados irmãos que eu não sei se é por falta de conhecimento ou então medo de querer aprofundar, que muitos tornam o texto que Paulo escreve aqui um texto espiritualista, tá? No sentido de que o que ele está querendo tratar a nível de condições ou condicionamentos, vida sagrada, o que ele está querendo tratar aí nesse texto é nada mais do que espiritualidade, de o ser humano estar bem consigo mesmo, bem com todos, bem com Deus, enfim, equilibrado, harmonizado, né? Promovido, condicionado a uma vida agradável. Mas é muito mais do que espiritualidade, aí então é o oposto, vamos dizer assim, né? Que os frutos do Espírito, além de eles poderem identificar uma ação do Evangelho de Cristo na nossa vida, além de poder identificar esse acontecimento, ele testemunha a diferença entre o homem natural do homem salvo. Então esse testemunho, essa obra do Evangelho do Espírito Santo na vida daquele que é crente em Jesus, ela é realizada não é para que tenha este objetivo final, da pessoa se sentir bem, mas dela agradar a Deus. Eu tenho avisado vocês de gente que vem para a igreja para tentar se sentir bem. Irmãos, isso daí é perversidade. Essa perversidade está dentro da religião e dentro do espiritualismo. Vocês podem estudar que vocês vão encontrar um monte de coisas que eles arrancam do Evangelho, mas para serem elaboradas e tratadas neste fim, com este propósito das pessoas serem realizadas, tá? De estarem de bem com a vida, que é um título inclusive de um programa evangélico. Nada daquilo que você está lendo aí está condicionado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo para que você se realize, mas para que Deus se agrade e cumpra o plano dele, que foi estabelecido na cruz, de te salvar e me salvar da condenação que virá. Eu não sei se você gosta de ouvir isso, mas é isso. A santidade, que é o resumo disso tudo que Paulo está pregando aqui, de virtudes, de competências, de naturezas,
sobrenaturais, transformadoras, tudo isso que o Evangelho aplica. E o Espírito Santo age para certificar. Na nossa busca por Jesus, tudo isso tem para colaborar, tem por objetivo construir uma obra no final que agrade a Deus, para que Ele não te condene e não me condene. Não construímos uma igreja para as pessoas fazerem se sentir bem. Jesus não instituiu igreja nenhuma na terra para você sentir paz, arrepio, alegria, ou então pegar estas transformações, que muitas têm natureza social, psiquiátrica, tá? Psicológica, para não falar virtual, porque milagre é milagre, mas dá para você mascarar se você quiser. Nós não podemos pegar esses acontecimentos que as pessoas narram do que Deus está fazendo com elas para querer dirigir para esse propósito, de que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, da qual nós estamos se sentindo bem. Sabe, depois que entrei nessa igreja, tudo mudou na minha vida. Depois que eu entrei dentro dela, comecei a me sentir bem. Estou com paz com todo mundo, paz com Deus, paz com todo mundo na terra. Então é uma maravilha. Olha o testemunho do cara, sabe? Entrei, agora no roubo, não tenho mais vontade de me drogar, e você escutando isso. Aparentemente parece ser bom, mas não é. Tá? Porque quando nós tratamos a questão moral, até a moral, como um acontecimento nobre, valoroso, importante, na fé, que aconteceu para nós, que nos beneficiou, e que tudo isso surgiu do nada e veio para mim, eu estou te pregando agora para você também viver essa coisa toda, entendeu? De acontecimentos, de sinais. Jesus não está sendo glorificado nisso, tá? Essa é a questão. É muito diferente um testemunho de uma pessoa convertida de um testemunho de uma pessoa que está se sentindo bem, ou que conseguiu alguma coisa que ela pediu em oração dentro de uma igreja como essa. Eu não sei se os irmãos já ouviram um testemunho de conversão. É muito diferente, porque o testemunho de uma pessoa que ela utiliza a transformação que Deus está aplicando sobre ela, tá? Para falar de Cristo, para falar de Jesus, do quanto Ele é importante, maravilhoso, é muito diferente daquela que vem narrando para você somente um acontecimento de milagre, de alguma coisa que ela tenha adquirido dentro de uma igreja. Estou voltando para a questão da espiritualidade. Hoje nós temos a igreja profissional, cujo gabarito dela é exatamente fazer as pessoas, entendeu? Renovarem a sua condição espiritual, saírem com esperança, saírem com perspectiva, saírem amando, saindo querendo fazer o bem, entendeu? Se sentindo bem, sentindo arrepios e impulsos espirituais enquanto ela está dentro de um culto como esse aqui. E pode ser que tudo isso daí seja puramente técnico, no sentido de que ela está buscando a ocorrência, a circunstância, o acontecimento positivo da sua vida, não Cristo. Porque os frutos do Espírito, tá? Que Paulo trata aí, são acontecimentos do Evangelho na minha vida, na tua vida, são obras de Cristo na minha vida e na tua vida, e todas estas estão sendo feitas com este propósito final, de que Ele será glorificado e nós nos salvemos da condenação e da ira de Deus. E muita coisa que está escrita aí do que o Espírito Santo certifique, do que o Evangelho faz, humanamente, particularmente, não eram bem-vindas por mim anteriormente, não eram bem vistas por mim como homem, me contrariam muito, tá? Mas todas estas acabam se firmando pelo poder de Cristo, e a carne, os desejos pecaminosos, a minha condição natural passam a ser absolvidas por este milagre, tá? Não se assuste quando eu te disser isso aqui, de que existem coisas que o Evangelho me prega que não me realizam, ok?
Porque se você disser que tudo que está aqui escrito te realiza e te deixa feliz, você é um tremendo do mentiroso. Nós fazemos com necessidades, tá? Fazemos com sacrifício, com renúncia. E nós temos que entender o propósito. Qual o propósito? Qual o propósito do Espírito Santo poder levantar uma igreja que seja espiritualmente inclinada a ter uma vida que agrade a Deus, se não este, de que ela se salve, não de que ela se sinta bem. Um exemplo do que eu estou te falando aqui: a igreja de Atos não seria bem-vinda no século 21. Os apóstolos que pregaram lá, talvez eles teriam sido assassinados de forma até pior do que foram martirizados. Nós temos uma igreja muito incompatível àquela que foi introduzida em Atos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muita coisa que Deus quer fazer, com o propósito de que Ele seja visto e glorificado, não são bem-vindos no mundo em que nós vivemos, não são bem vistos pelas pessoas da qual nós nos relacionamos. Isso quer dizer, amados irmãos, que quando a obra é feita para atingir um propósito de Deus, ela tem um sentido muito oposto, radicalmente oposto, do que uma obra que tenta visar a tua satisfação. Tá? É muito oposto. Pode ter certeza disso. Quando o Evangelho, quando essa pregação, ela penetra na nossa alma, ela entra no nosso ser, o propósito é realmente levantar aí dentro de você uma vida que possa agradar a Deus, glorificar a Cristo, mesmo que você se sinta contrariado por isso. E vai ficar, porque o caminho é estreito e a porta é apertada. E nessa fé só entra quem se sacrifica e quem se dedica ao extremo, tá bom? Abre o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, referência para você. Em oposição ao espiritualismo e até mesmo a condição natural que Paulo fala, né? Os frutos do Espírito, eles estão em destaque no Evangelho, exatamente com este propósito: fazer que o homem nascido de Cristo seja diferenciado do homem natural, como também Paulo está pregando aí. Uma vida condicionada pelo Espírito é uma vida que agrada a Deus, não uma vida que ela foi fundamentada, construída para agradar a homens, tá? Duas coisas ele está combatendo aí. Como que o crente vai ser diferente do mundo e do ímpio? Como que o cristão sempre vai diferir do homem natural? Porque ele tem uma capacidade de Deus que o homem natural não tem, de poder produzir a Cristo e a Deus coisas que o homem natural sem Cristo não tem. Já pelo outro lado, como eu já disse a você, a espiritualidade da fé, ela é bem-vinda quando todas as coisas que estão sendo feitas na minha vida e na tua vida, a nível de transformação, de recuperação, de libertação, de capacidade espiritual, tem por objetivo final, agradar a Deus e não nos agradar, tá? Porque, volto a dizer, existem coisas que o Espírito Santo quer fazer, mas que não nos agrada, e a nossa luta é contra a carne, não é contra o Espírito. Fazer com que tudo isso, amém, que o Espírito Santo de Deus ministra através de Cristo, seja concretizado. E para isso não existe como. Nós vamos ter que gemer e chorar, porque muita coisa vai debater ou vai vir de frente com aquilo que nós desejávamos, tá? Mas Paulo está deixando claro: o Evangelho se opõe a qualquer tipo de ideia ou parecer, como este que disse aqui, desde o cara que quer mostrar capacidade própria de ser justo, como daquele que só quer Deus pela ideologia de se sentir bem, tá? Então o Evangelho é o poder da salvação de Deus. Lê Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? Então o fruto do Espírito é fruto do Evangelho, tá? É o poder do Evangelho na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus que foi dispensado
pelo nosso Salvador, tem esse interesse de fazer com que cada palavra que o Senhor determinou como promessa nas nossas vidas se cumpra em nós, por sua ação, por sua obra, por sua dedicação. Como disse o meu Senhor, o ministério dele é convencer o homem, além de consolar, convencê-lo de que tudo que está no Evangelho é verdade, é a palavra de Deus. Então a transformação de uma pessoa é resultado daquilo que ela escutou no Evangelho. Como segue 1 Coríntios capítulo 1, 18, 1 Coríntios também 2, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 13. Agora, pastor, vou falar algumas coisas aqui, você preste atenção. Amém? O Evangelho é a palavra viva e eficaz, permanente, 1 Pedro 1, 25, como também Hebreus capítulo 4, versículo 12, o que quer dizer que o Espírito Santo de Deus anda em conjunto com aquilo que se escuta e com aquilo que nós sentimos. Essa visão de que o Evangelho está sendo pregado, a verdade de Cristo está sendo ministrada, e o homem está crendo, essa junção de anunciamento e aceitação, tá? Sem isso, o Espírito Santo de Deus não pode operar o milagre de Cristo. É necessário. Por quê? Porque a palavra é viva, a vida vem dela, porque é de Cristo. Eficaz, permanente, porque anda em conjunto com a ação do Espírito Santo, que é isso que Paulo quis dizer aí. João capítulo 6, versículo 23, o Senhor deixa claro também, amém? Palavra de Espírito e vida, tá? Não é dois espíritos, entende? É um só, porque testifica o que vem da palavra do Senhor ao nosso coração. Uma lâmpada que brilha no escuro, 2 Pedro 1,19, uma semente semeada no coração humano, Mateus 13:3, que cresce e multiplica, como está em Atos 12, 24, mesmo que não sejamos nada, 1 Coríntios 3:7, capaz de julgar o íntimo, julgar o pensamento, ou seja, a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, na vida do homem, busca resultados, busca operar esta obra de maravilhas, trazer o homem para Deus em uma vida compatível, uma vida compatível à fé, uma vida que agrada a Deus. Nós temos pregado o Evangelho do poder de Deus, não movimentos espirituais. Nós não temos nenhum pouco de interesse aqui de fazer as pessoas sentirem, tá? O vento que bate, como eu cansei de escutar isso lá na Metodista, o vento que sopra, a mística. Nós não temos nenhum interesse de fazer com que esses fenômenos naturais e sobrenaturais sobrevenham aqui nessa igreja, porque entendo que quem vai administrar isso é o Senhor, se Ele permitir. O interesse da igreja, do ministério, compromissado com o Evangelho do Senhor, é fazer você conhecer a verdade que salva, porque ela é a porta da tua salvação e da tua transformação. Esse é o nosso objetivo aqui, marcar a mensagem da cruz na tua alma, até você aceitar, até você crer. Porque quando isso acontecer, nós entendemos que as escamas dos teus olhos vão cair, tua mente vai ser iluminada, teu coração vai se abrir para Cristo, e toda a trajetória dos benefícios que você vai receber em torno da fé que está em Jesus, tudo isso, você vai ter um propósito fundamentado nas Escrituras, como está sendo dito hoje aqui nesse culto, de fazer com que estas coisas convençam a Deus de que você pode ser salvo. Mesmo aquelas que te contrariem, mesmo aquelas que não te realizem como pessoa, mas espiritualmente realiza para o Evangelho, é da vontade do Senhor, então faça. Porque nós não estamos batalhando aqui
por uma vida, mas pela salvação das nossas almas. Então é a Ele que nós temos que agradar. Paulo dizia: os judeus buscam sinal, os gregos buscam sabedoria. Ele está querendo fazer a diferença do acontecimento da cruz com aqueles que buscam os acontecimentos. A nossa vida é Jesus, a nossa vida é Cristo, e muita coisa que Ele dá à igreja como alimento espiritual, de lição, disciplina, de propósitos, de desafios, de provações, muitas dessas coisas nos chocam, nos perplexam, muitas vezes nos entristece, mexe com a igreja, mas tendo em vista que vem dele e do poder dele para nós, a nossa glória é essa: passar por tudo isso, aprendendo, vivendo, recebendo, obedecendo, construindo perspectivas de união com ele, porque isso é o que vai fazer Deus não nos condenar. O fato de que Ele seja visto, confirmado, testificado na vida de cada um de nós, é o que difere do cara que está dizendo agora que depois que ele entrou no cristianismo, a vida dele começou a dar certo. Depois que ele entrou na igreja, ele passou a dormir mais, não ter pesadelos, não ver mais vultos, tá? É isso que difere desse público que você está aí vendo cada dia mais crescendo. Que para eles o acontecimento de Deus na vida deles é isso, é a realização, é a autorrealização. Ele está focado no cristianismo em fazer com que as respostas de toda essa semeadura venham a ele em formato de glória própria, de acontecimento, de promoção pessoal. E não é isso, irmãos, que a gente vê na palavra de Deus. O que a gente vê é uma igreja se sacrificando e se derramando aos pés de Cristo, e com todo o seu amor, tentando cumprir a lei da fé, se contrariando, se renunciando a cumprir a lei da fé, porque ela entendia que esses recursos que o Evangelho trabalha, esses recursos que o Evangelho implementa na nossa vida, que o Espírito Santo marca e testifica, tudo isso é a porta que nós estamos entrando para se salvar. É o caminho que nós estamos trilhando para recuperar aquilo que estava condenado, comprometido pelo pecado, e Deus agora querendo trazer para si a reforma disso tudo. Meu amigo, você está aqui lutando pela tua alma, você está lutando e perseverando pela salvação daquilo que Deus entende que Ele vai julgar no último dia. Você não está aqui por circunstâncias, você está aqui porque você está de frente para um tribunal, na frente de um Deus que está irado, e que a única coisa que Ele pensa é julgar. E se esse julgamento não chegou para nós, é porque o tempo do seu Filho anuncia esperança, oportunidade de salvação, de que o Evangelho e a dispensação desse Espírito Santo realmente chegue ao plano final, que é trazer a Deus uma pessoa, um homem, uma mulher recuperada, e que tenha no seu semblante, na sua vida, um histórico de Cristo, as marcas dele e do que ele pregou. Nós temos anunciado o poder do Evangelho de Cristo, irmãos. E se você realmente se apegou com a fé, se você realmente tem propósito de servir esse Cristo, servir esse Jesus, então não caia na mesmice. Então não caia na superficialidade, filho.
Tá? Não entre nesse esquema de querer exatamente exigir, pedir, sei lá o quê, que todos os cultos aqui desse igreja sejam voltados para você, que a pregação aqui realmente tem esta visão de levantar a tua autoestima, de trazer você a uma esperança de que as coisas vão melhorar, porque nós não vamos falsificar essa palavra. O evangelho que nós pregamos aqui tem interesses entrelaçados com o acontecimento da cruz, amado. De pessoas que estão dispostas realmente a morrer para si mesmas, a fim de que Cristo seja testificado nela. E toda obra que o Espírito Santo opere, e toda obra que Ele confirme do que o evangelho prega em mim, em você, seja para a glória dEle. Seja para esta glória de que o nosso nome seja escrito no livro dele. Pastor Daniel, eu não estou feliz. Eu também não. Se nós formos medir aqui o nível da nossa felicidade e da nossa satisfação, ninguém está, filho. Mas o que me fortalece é que eu estou no outro caminho. Não no caminho de um homem que está à procura de alguma coisa que lhe satisfaça, mas de um homem que está procurando se salvar. Se você não mudou de caminho, filho, você não se converteu. A paz, o amor e todos os frutos do Espírito, tudo isso que Paulo está pregando aí, é para realmente fazer essa diferença entre o que é normal, natural, daquilo que Cristo salvou. Porque todos esses frutos são vistos por intermédio do que você vive, para chegar exatamente a essa conclusão. É parecido com aquilo que o Salvador dele viveu também? E muita coisa que o meu Senhor viveu, volto a dizer e frisar, muita coisa também que ele viveu e que ele cumpriu não satisfez a ele mesmo, não trouxe, melhor dizendo, não trouxe a ele nenhum tipo de realização, mas de constrangimento, de dor e desespero. A cruz nunca foi um símbolo para o meu Senhor de conquista e realização para ele, mas de prova de amor. Então leve isso como exemplo. Nós não pregamos santidade aqui, e muito mais ainda a libertação, com o propósito realmente de fazer com que a tua família olhe para você e diga: nossa, como que ele está diferente, ele era tão bravo, está calmo agora. Eu sou bravo e continuo bravo, isso não mudou nada, porque foi o chá de camomila. É isso. Agora, essas pessoas na tua família te veem como um pregador do evangelho, dizendo realmente que tudo isso que está acontecendo tem base na salvação que Cristo quer realmente cumprir na tua vida, eu não acredito que eles vão querer exatamente ficar falando por aí sobre a tua mudança, tá? Pode ter certeza, não querer pisar em cima de você. Tem muita gente que entra na igreja e agrada a família que não é cristã, porque é um tremendo de um político, um tremendo de um safado. Paz e amor, irmão. Nós não somos da paz e do amor com você não, meu filho. Se é de Sodoma e Gomorra, a gente quebra o pau aqui, entendeu? Pode ter certeza, não somos da paz com você não, entendeu? Mas ele se converteu, porque virou bobo, virou um idiota, ri para todo mundo, entendeu? É isso aí. Agora eu estou aqui, pai, mãe, família, aleluia, Jesus, Deus ama todo mundo, entendeu? John Lennon, tá? Agora começa a trazer essa transformação para o acontecimento da cruz, anunciando que só há salvação em Cristo, que só há salvação para quem cumpre o que ele fala, só para aquele que obedece o que ele diz. Muita gente vai pisar em você, filhão, tá? Você entrou na igreja, mudou o cabelo, rapou o cabelo, sei lá o que você fez com o corpo, está todo mundo feliz com você, mas o meu Senhor mataram e crucificaram. A luz dele incomodou o mundo em que ele estava, mas a tua não. A tua deixa todo mundo feliz. Sabe, você lá renova o ambiente, tá?
dá aquele cheiro de hortaliça, entendeu? Ele entra aqui e tem cheiro de flores. Eu sinto uma força, uma energia nele, positiva. Toma cuidado com isso, filho, porque quem tem a marca do Evangelho incomoda as trevas, incomoda o que é oposto, tá? Por quê? Porque a glória que brilha nele é a glória de Cristo, tá? Vigia aí, meu amado, que os frutos do Espírito não é para fazer você ficar bonitinho para a sociedade, não, tá? Os frutos do Espírito não é para fazer você ficar pendurado na árvore de Natal. Ah, que coisinha linda, que coisinha bonitinha. Ele é evangélico, ela é evangélica, ó. Entendeu? Ele paga tudo que compra. É uma pessoa muito honesta. É uma pessoa idônea, que nós podemos confiar. Ótimo, mas até ele me conhecer, porque depois que ele me conhecer, eu começar a pregar Jesus como única forma de salvação, para ele vai me odiar se ele não quiser Cristo. Os irmãos estão entendendo aqui? Amém. Você quer ser bonitinho para ser teu fruto do Espírito, é isso aí, entendeu? Tá? Que amor, é paz, é abraço, é aconchego, é longanimidade, tá? É longanimidade. Tenha paciência, seja longânimo com os mais fracos, entendeu? Seja longânimo, entendeu? Seja sábio. Filho, você vê isso todo mundo narrando. Todo mundo fala um pouquinho disso. Vamos traçar aqui a diferença da espiritualidade com aquele que é crente cheio do Espírito Santo, tá? É muito importante você definir para a tua vida hoje aqui o que na verdade está acontecendo comigo. Provém de Cristo ou não? Toda essa obra provém dele, porque se provém, então parte disso te alegra, parte disso também te contraria e contraria outros também. Essa luz não é bem-vinda, tá? Até que seja assimilada por completo, não é tão bem-vinda assim. Tanto que eu tenho problema, como pastor eu tenho problema com membros aqui, para te provar que parte dessa luz ele não quer que entre dentro dele. Mas vamos lá, texto de Mateus, abre aí, Mateus capítulo 13, versículo 23. Os frutos do Espírito agem naqueles que creem, tá? E que recebem o Evangelho. Pode ler, Mateus 13, 23, pode ler em voz alta. E você vai lá no texto de Mateus 15, o Senhor está ajudando mais ainda a aprofundar esta questão sobre as virtudes e a competência espiritual, de que tudo isso é um resultado da união com Ele e da aceitação, da receptividade do Evangelho. Ou seja, os frutos do Espírito é o fruto do Evangelho, tá? Não é nada disso que você pegou selecionado no ar. Fui no culto pentecostal, entendeu? O cara soprou sobre mim, pronto, veio o amor. Daí faz aquele barulhinho de e-mail caindo, que nem igualzinho. Agora veio o amor, agora veio a paz, agora veio isso, agora e trim, vai caindo na caixa dele. Me perguntaram aqui, pastor, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, não tem barulhinho quando é? Tá? Há uma confirmação, por intermédio de evidências, de que esse irmão, ele tem a marca. Mas nós não podemos falar quando isso acontece. Não é incorporação, não te entorta, tá? Não altera a posição anatômica do teu corpo, tá? Recebeu o Espírito Santo, tá? Isso não acontece. É a transformação que indica isso. É a luz brilhando, a luz de Cristo brilhando nas tuas atitudes, nas minhas atitudes, que indica que essa igreja aqui, por exemplo, ela é cheia do Espírito Santo, que nós somos cheios do Espírito Santo, porque é o objeto final do Evangelho, trazer Jesus à tona naquilo que você vive. Então, línguas estranhas, por exemplo, é um acontecimento do Espírito Santo na vida do crente, que edifica, mas que pode ser tratado, como as virtudes, pode ser tratado de maneira isolada. Porque eu já vi gente falando, língua estranha que nem convertido é.
É o Espírito Santo? É o espírito do porco. Tá? Pode acontecer isolado, como outras virtudes também. Justiça. Tem gente que tem senso de justiça, mas não é cristã, não é salva. Tem gente que tem bondade, não a bondade de Cristo, não a bondade do Espírito, mas é uma pessoa bondosa. Em certos aspectos, ela é, mas não é convertida, não é salva. Por quê? Porque não foi concebida. O que ela vive não está concebida em Cristo, tá? Então tome muito cuidado, essa diferença o Evangelho deixa claro. Quanto isso é importante para nós. Como que está separado a forma natural das coisas acontecerem aqui neste mundo, neste plano de vida, daquilo que o Espírito Santo vem operando por intermédio do Evangelho na vida do crente. Porque está isolado, é separado. As virtudes que Paulo tratou, todas elas são reflexos, respostas de uma pessoa que recebeu, que creu, que aceitou Jesus Cristo e o que ele prega. Paulo ainda fala isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leia para o pastor em voz alta. Pode ler. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Pode ler. Vamos lá, meus irmãos, você está com medo? 1 Tessalonicenses 2,13, vai. Amém? Não veja a transformação da igreja como sendo um trabalho institucional. Paulo deixando claro que a transformação de uma pessoa dentro do poder de Cristo é um milagre. Não tem injeção de técnicas sociais, não tem esforços medidos por mãos humanas. Tudo isso é o poder de Cristo, é o poder de Deus na minha e na tua aceitação. Então eu não sei como é que essa transformação vai acontecer, mas ela vai acontecer. Mas por que vai acontecer? Porque quem está unido a Cristo tem essas consequências. São acontecimentos que surgem de acordo com essa profundidade na tua comunhão e aliança com Ele. Deus vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando de acordo com aquilo que você investe nele. A oração, os meios de graça, a oração, o jejum, o louvor, o batismo, a santa ceia, tudo isso são instrumentos de aproximação com Ele. Porque nós entendemos que, na medida em que nós nos unimos com Ele, e Ele se agrada de nós, todas essas coisas aqui acontecem, porque são frutos de uma receptividade, de uma aceitação, de uma sujeição e obediência a Ele. Eu não estou pregando aqui para você uma visão da teologia, não. Estou pregando o Evangelho, que muita gente estúpida não quer entender. Porque é debaixo desse fator, debaixo dessa experiência, do quanto Jesus importa, é real, é verdadeiro e importante para você, que Deus ele vai agir, Ele vai operar na tua mudança e na tua transformação, e você vai entender e compreender que tudo isso que está te acontecendo, grande parte destas coisas contrariando inclusive você, tudo isto é para que Deus chegue no objeto final de uma vida que agrade a Ele, que Ele veja fundamento para não condená-la. A árvore que não produz o bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista já vinha dizendo isso. E ele falava do quê? De uma vida infértil. Ele fala da vida natural. Ele fala da religião. Ele fala das socialidades. Ele fala do sistema. Ele fala das pessoas. Ele fala das coisas boas que elas também representam.
mas que vão ser cortadas, porque são ações, são respostas de um ser humano, não uma consequência de Cristo nele. Eu vos batizo com água para arrependimento, produzir bons frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento, ele está dizendo, se arrependa mesmo, de verdade, porque esse fruto é competência humana, porque ele vos virá vos batizando com fogo e com o Espírito Santo. Então a árvore, com as folhas verdinhas, aparentemente bela, mas não tem utilidade, porque não tem fruto. Tudo isso é a natureza da pessoa normal, que ela pode até ser boa para a sociedade, mas para Cristo ela não representa nada, porque não foi concebida nele, do seu evangelho, da sua ação, da sua obra. Então, irmão, isso é muito importante para você ter a visão do que é a igreja, tá? Muita coisa que você até de repente valoriza numa pessoa que você conhece aqui dentro, mas para Cristo isso daí não importa nada. Tem utilidade para você, mas para Ele não. É carismática, é boazinha, é singela, aveludada, bonitinha, mas para você, porque para Cristo ela não representa e não serve para nada ainda, a não ser que ela mude. É que nem lá nos Estados Unidos que eu fui agora, eu posso dizer, as igrejas lá são todas bonitinhas, todas tradicionais, todas elas são ali moldadas na arquitetura tradicional, até católica. Muitos se olham e falam, é católica, não é uma Assembleia de Deus, né? A church deles lá é assim, e todo mundo passa na frente da igreja, pô, essa igreja deve ser legal, olha, bonita, que maravilhosa, e vai pelo aspecto. E tem muita gente que infelizmente tratam as coisas humanas assim. Mas o que difere? O que difere é que nós estamos falando de virtude, certo? O que difere é que nós estamos falando de uma vida cuja capacidade espiritual agrada a Deus, certo? Tudo isso, se for visto em mim, em você, não quer dizer nada. Se Cristo não reconhecer isso como autoria sua, não quer dizer nada. Eu já vi gente, Paulo fala em Hebreus 6, de pessoas que experimentaram da palavra, que experimentaram do batismo, do arrependimento, da fé, que tiveram participações, mas não eram convertidas. Por quê? Porque todas elas conseguiram tratar isto de maneira isolada, separado, para a sua própria glória, não como um acontecimento de Cristo, ou seja, para Ele. Resposta dele, nós pregamos o poder do Evangelho de Deus, o poder dele agindo sobre pessoas que não queriam, que não gostavam, que não podiam, mas agora fazem, mas agora cumprem, porque ele habita nelas, porque ele está nelas. Isso é Pentecoste, tá? Para você poder entender, é a semente que morreu e que foi plantada, que morreu, e para que ela pudesse dar vida, ela tinha que morrer, ressurgir e subir às alturas para a glória do Pai, para que fosse dispensada a promessa. Isso é Pentecoste. Espírito Santo dizendo quem é Jesus, dizendo o que é a salvação, trazendo sobre nós o convencimento do Evangelho que Ele pregou, e nos dando a capacidade e a força de agradá-lo, de respeitá-lo, amá-lo, de obedecê-lo, e construirmos este fundamento, baseado no seu exemplo, para que no final dessa trajetória, Deus nos salve da sua condenação. Na essência é simples, não se trata de êxtase, não se trata de arrepios, não se trata de sentimentos isolados, positivos. Estou sentindo hoje que o dia vai ser maravilhoso. Hoje vai ser uma bênção esse dia para mim. Por quê? Porque o vento está batendo, está soprando, e eu estou percebendo que esse sopro é do Espírito Santo. Irmãos, tem muito louco dentro da igreja, e nós já temos um aerosol para matar todas essas pulgas,
E essas traças, esses caras que chegam atrás de profecia, que chegam atrás de rodopio, que chegam atrás de gente que voa, batendo asa, vira águia. Tem tudo louco para tudo nessa igreja, filho. Entendeu? Gente que olha na Bíblia e vê mistério. E lá no final de tudo nós vamos chegar à seguinte conclusão: adulterou, fornicou, prostituiu, pecou, mentiu, cobiçou, assassinou, matou, e não mudou nada. Ele continua o mesmo pervertido, o mesmo imoral. E com tudo isso que ele fala que aconteceu na vida dele, não deu o efeito principal, que é a sua conversão. Texto de João capítulo 12, versículo 24. Pode ler esse texto em voz alta. Eu não sei, o pastor estava 10 graus abaixo de zero lá, onde eu estava, e estou sem voz. Os irmãos parecem estar pior do que eu. Lê o texto aí, filho, João 12, 24, em voz alta, vai. Amém? E se você for lá no texto de Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao verso diante, Paulo usa exatamente aquilo que se cumpriu na figura do Salvador, do messianismo do nosso Senhor, na competência daquilo que nós temos que cumprir agora na fé. Ou seja, a vida, ela não vem se nós não morrermos para nós mesmos, não virá fruto. Por quê? Porque o fruto é uma consequência da morte para o pecado. O fruto é uma consequência da desativação da vida velha. As virtudes do Espírito não podem ser introduzidas na vida de uma pessoa que não se converteu. Porque o propósito é as obras serem conclusões da regeneração. Essas obras são conclusões da regeneração, do novo nascimento, do novo ser, do novo homem, da nova mulher que Cristo está querendo operar agora. Preste atenção. Então muita coisa aí que está embutida na ação do Espírito Santo, no propósito dele operar na tua vida, pode não ter se firmado e não acontecido. Porque você está se respaldando aí em coisas que são superficiais. Está se convencendo, não está convertido. Porque conversão é fruto do Espírito. E fruto do Espírito é uma obra do Evangelho. De uma consciência recebida do plano que Deus tem para a tua vida e da capacidade que o Espírito Santo tem de realizar isso em você. Não se respalde, não se firme em superficialidades. O fruto é regeneração. O fruto é transformação. O fruto é conversão. É o poder de Deus na igreja. É o poder de Deus na vida do crente, fazendo ele frutificar para Deus, porque Cristo habita nele. Pastor, eu só senti a paz. Então esse é o teu problema. Só estou sentindo a paz e o amor. Então esse é o teu problema. Você só está sentindo paz e amor. O resto você não consegue ver se cumprir na tua vida. Então tem muito que ser feito ainda. Tem muito que ser trabalhado ainda. Amém, pastor. Então vamos orar. Vamos buscar. Vou lá na presença do Senhor e vou. Senhor, faz a tua obra, Senhor. Senhor, opera na minha vida. Não, filho. É enxugar gelo. Senhor, faz a tua obra na minha vida, Senhor. Opera na minha o teu milagre. É enxugar gelo. Por quê? Porque você tem problemas com a palavra. Mesma coisa, vem aqui na frente, aqui, põe a mão na cabeça, acha que a transformação vai vir, que o fruto vai vir. Lembra? Trim, caiu a paz. Trim, caiu o amor agora. Mais 2 minutos vai cair a longanimidade. Se a internet estiver funcionando lá no céu direitinho, vai cair tudo de uma vez só. A transformação, os frutos são uma resposta da tua aceitação com o Evangelho. Se você tem problemas com a palavra, você comprometeu a obra do Espírito na tua vida.
Você comprometeu o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Você que está aí no interesse de ter uma vida espiritual, entendeu? Que agrade a Deus, uma vida que seja compatível com o que Ele quer, você não vai conseguir atingir esse propósito se você não passar lá aonde Jesus ensina, aonde Ele chama o pecador, e aceitar e concordar com todos os termos que estão ali. Se isso não aconteceu de maneira profunda dentro de você, a tendência é você construir uma vida de enganação, porque é daqui que sai, de Cristo, é dele que surge a obra. Então, se é dele que surge a obra, nós entendemos assim: ninguém morre para o pecado, ninguém se abstém do mal, ninguém nega a vida pecaminosa com as suas próprias forças. Isso já é uma resposta dele para quem creu. Que é o que Jesus está falando aqui. Paulo também fala em Romanos 6, como fala em Romanos capítulo 10, 17, sobre a fé. Você não precisa ler, não. A fé que vem do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. A fé que é também um fruto do Espírito, mas um fruto que veio por meio da aceitação do que se ouviu do Evangelho. Fé que não se adquire, né, por meio de uma consciência, de uma convicção, de uma confiança, de uma certeza de quem é Jesus Cristo. Não, mas de uma aceitação de tudo que se ouviu. É muito mais forte. Confia que Deus vai fazer. Confia que Deus vai realizar essa obra na tua vida, irmão. Pode ser fé, como pode não ser. Porque a fé é fruto, tá? Eu não estou falando de pensamento positivo, estou falando da fé, fruto. A fé que a Bíblia prega, ela surge quando a aceitação do Evangelho já está presente na vida do homem. Se não há aceitação, se nós não concordamos que Jesus Cristo é um tratado de Deus assinado para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa vida, tudo que está ali, inserido no que Ele sofreu, no que Ele pediu, no que Ele chamou, no que Ele convocou, se o que Ele falou não está ali dentro de mim, firmado em aceitação, nada pode continuar, nada pode surgir, está comprometido e vai ficar emperrado aqui. Mas em compensação, tem gente que vai insistir e vai elaborar uma coisa parecida, do tipo, não sei, bonitinha, entendeu? Agradável, pacificadora, né? Iluminada, simpática, mas não é dele. Tem gente que tem problema com o Evangelho aqui. Admitir o teu pecado, confessá-lo, se recuperar e também ressarcir os danos que você cometeu contra o teu próximo, contra a igreja ao longo desses anos que você está influenciado com o cristianismo. Vamos falar de complexidades com o Evangelho, tá? Tem gente que tem complexidades aqui em admitir que só Jesus é o Salvador, que Ele é o único meio de um homem se salvar, e a fé é a única forma do homem se salvar. Eu estou falando isso para vocês porque eu lido com o público, eu sei. Que lá no interino, tem gente que ainda pensa, lá acredita, que não é bem assim. Que Deus também responde a outros tipos de anseios religiosos, simpatias ou carismas por nomes sagrados, e que não é uma coisa tão radical, só Cristo, só Jesus. Nós temos uma igreja mesclada, nós estamos diante de uma igreja mascarada, na verdade. Mas para todo mundo, você é bom, certo? É uma ótima mãe, é um ótimo pai, um ótimo profissional, mas não tem uma natureza cristã. Não foi ainda santificado por Ele.
não surgiu da crença e da morte do velho homem, entende? Não ressurgiu disso. É um monte de embrolho, de coisas aí, que hoje essa palavra está tentando identificar um pouquinho isso dentro de você. Então ele está te levar realmente ali, para o ponto principal das coisas que acontecem nesse reino aqui. De que tudo isso que aconteceu na tua vida e vem acontecendo, deveria ter a autoria dele e a marca dele. Mas será que tem? E se não tem, por que não tem? Porque não foi feito assim. Porque de certa forma foi amenizado tudo isso. Tá? Hoje eu posso dizer para você que eu lido com a realidade da igreja. Eu sou pastor, então eu lido com a realidade da igreja. Então grande parte das pessoas que entram aqui, elas não conseguiram dar conta de aceitar Jesus. Quanto mais ainda na implicância de desativar o pecado que está no corpo dela e na vida dela. Não aceitaram uma vida por ele. Estão aí brigando aí. Ainda com o que elas vão fazer. Não decidiram ainda o que elas vão fazer. Parte está dividida com a família, parte está dividida com o emprego, parte da vida dela está dividida com Cristo, e ela na verdade não sabe de quem é. Mas sabe, pastor, mesmo eu não tendo uma certeza sobre Jesus, uma vida total a Ele, e não tendo uma vida tão santificada assim, eu tenho qualidades. E daí eu te dou a resposta do Evangelho: grande porcaria tuas qualidades ou as minhas qualidades. Porque elas não satisfazem a perspectiva do reino. Porque a perspectiva do reino é que tudo que acontece em você agrade a Deus e traga o brilho de Cristo. E o início disso tudo é realmente a aceitação do que Ele prega. E te garanto, tem obra emperrada hoje aqui. E filho, pode ficar tranquilo, não é porque você profetizou e se cumpriu que você é salvo. Não é porque você está falando, eu volto a falar de novo, não é porque você está sonhando à noite, entendeu? E que o sonho foi espiritual e Deus falou e se cumpriu no outro dia, que você é salvo. Porque Nabucodonosor também teve sonho, tá? Não se iluda que você teve uma visão outro dia aí, que você viu um anjo entrar no teu quarto, entendeu? Trazendo para você uma bandeja, sabe lá Deus, um frango assado, que você está querendo muito comer, entendeu? E você comeu com ele esse manjar. Eu tinha um pastor que eu ouvi ele testemunhar isso. Chegou em casa cansado, entendeu? Sentava na sala, os anjos vinham servir ele. Eu falei, nossa, que legal, hein? Já pensou? Você chega em casa cansado, os anjos estão lá te esperando para te servir. Você não precisa nem colocar no micro-ondas, entendeu? E era um tremendo de um boiola, tá? Vocês vão ficar ouvindo essas besteiras na igreja sempre, sempre, sempre. Vocês vão cansar de escutar sobre esses fenômenos. O que importa para nós? E se tudo aquilo que ele está falando, vivendo, dizendo é compatível ao que Cristo espera para poder salvá-lo, para poder livrá-lo da condenação. Porque tudo isso pode ter sido feito com outro sentido oposto. Por exemplo, a espiritualidade. Eu vou na igreja hoje porque eu estou mal. Hã? Eu vou na igreja hoje porque eu não estou me sentindo bem. O que é? Doril? Plasio? O que é isso, irmão? Eu vou na igreja que eu estou... Você tem que ir de qualquer jeito, meu filho, se Jesus fala lá. Essa é a questão. Hoje eu vou pedir para o pastor orar por mim. Nós oramos, irmão. Sabe, eu não tive um bom dia. Isso aí é administrativo. Mas em compensação, tua jornada segue, filho. E os teus desafios também. Você precisa dar a Deus o argumento de Ele não te condenar. Nós estamos lutando por isso aqui.
E o diabo vai tentar de tudo para fazer você perder interesse por isso, tá? E amanhã eu vou te ver preso numa árvore buscando energia, entendeu? Positiva para o teu corpo, tá? Se você não mudar esse teu comportamento com Deus. Eu vou orar porque eu estou me sentindo fraco. Você tem que orar, filho, porque Ele existe. Você tem que clamar e cantar, porque Ele existe. Tudo é por Ele, tudo é feito por Ele. Nós não estamos aqui porque estamos maus, estamos porque Ele existe, porque Ele nos chamou, porque Ele quer nos salvar. Estamos aqui independentemente das coisas, estamos por Ele, a caminhada é por Ele, os propósitos aqui são feitos em torno dEle. Então, no demais, irmãos, o espírito de desejo que é contrário à carne, ele não está pregando regra, ele não está pregando princípio religioso, ele está, na verdade, traduzindo o que é uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo é você ter força, capacidade e poder de Deus para resistir à carne e resistir o mal, para produzir uma vida que agrada a Deus em tempo onde o homem só quer pecar e transgredir e afrontar este Deus. Paulo está pregando em Gálatas 5 uma obra de milagre que só Jesus faz na vida daquele que é crente, de ações e intervenções dele diárias na vida do irmão, na vida da irmã na fé, que muitas vezes sai da sua casa fraca, impossibilitada, sem condições, mas Cristo opera nas suas limitações e manifesta o seu poder sobre ele e sobre ele. Paulo está falando da nova dispensação, Paulo está pregando a nova aliança, Paulo está pregando a graça de Deus derramada sobre esta igreja, por Deus do impossível, aquele que escreveu com letra do sangue do seu filho e assinou a igreja, que não há obra que ele não faça, não há obra que ele não possa realizar, e a única coisa que ele quer daqueles que estão aqui é que todos olhem para lá, aonde o seu filho foi imolado, sacrificado pelo pecado, como expiação pelas nossas transgressões. Que a igreja creia, que a única coisa que ele pede é que o homem creia de que a vida é Cristo, de que o poder é Jesus, de que o Espírito Santo se sujeita ao que Ele fez, para fazer com que aquilo que Ele fala aconteça como ação e resposta de fé. É disso que nós estamos falando aqui. Hoje eu posso estar oprimido, hoje eu posso estar triste, hoje eu posso estar humilhado, eu posso estar me sentindo um lixo, mas em compensação, a glória dele está em mim. E nenhum desses fatores humanos e terrenos vão alterar a obra que ele vem fazendo na minha vida. Aleluia, Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 2. Aí o Senhor disse: todo ramo que em mim que não dá fruto ele corta, e todo ramo que produz fruto ele o poda, para que produza mais fruto ainda. E lá no versículo 5, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O tempo da lei se esgotou, é o tempo da graça, da misericórdia, de um Deus que permitiu nos dar uma porta onde todos nós podemos entrar para se salvar, e a porta é Ele. E quando estamos nele, com Ele, em comunhão com Ele, os frutos são acontecimentos disso, da sua disciplina, da sua palavra, da sua fala. São ações, são consequências dele em nós, irmãos. A igreja não tem que se dedicar a nada disso aqui, a não ser para isso que eu estou fazendo aqui agora. Deixar bem claro para você qual é o caminho que salva, e o que Deus está nos chamando. Aliás, o que Deus está nos chamando é realmente para uma nova era, onde todos se sintam bem e estejam de bem com todos?
Ou Ele está nos chamando para a aliança do Filho, aonde todos possam nascer de novo em Cristo para agradá-lo antes que Ele julgue? Tá? Então não me interessa o que você está sentindo agora. E com certeza não vai te interessar o que eu estou sentindo humanamente falando aqui em cima desse púlpito. O que interessa para nós? Se nós cremos. Porque se nós crermos, tudo vai ser abençoado por isso. Deus vai responder com todas as forças a tua fé nele. Pode ter certeza disso. Eu não sou o homem que sou porque quero ser. Eu sou o que sou e faço o que faço porque Ele está em mim. Porque se Ele não estiver, eu não faço. Até o bem que queria fazer, disse Paulo, eu não faço. Porque é isso que difere o homem normal do homem de Cristo. Que se ele quiser fazer, ele vai poder fazer. Já o homem sem Cristo, ele vai tentar e não vai conseguir. É isso que difere também daquele que está à procura de sensações explosivas. É que a paz que ele sente é com Cristo. O amor que ele tem é para amar Jesus. Todas essas virtudes estão ali entrelaçadas como nervos dessa união que ele tem com Cristo. Essa paz e esse amor que eu tenho com Jesus não foi me dado para desfrutar com homens aqui. Até gostaria, mas não dá. Mas com a igreja dele, com aqueles que são lavados e redimidos com o sangue dele, sentem a mesma coisa que eu. É um estado de quem desfruta de uma vida com ele. Cada detalhe dos frutos representam o acontecimento de Cristo na tua vida, não de uma simples vida espiritual. Porque espiritual para mim todo mundo pode ser. Qualquer pessoa pode ser. Eu tenho pessoas que eu admiro que não são cristãs. Admiro no sentido assim, pessoa. Mas tenho pena porque vão ser condenadas. A minha família mesmo, se você conhecer minha família, são pessoas maravilhosas, ótimas, fizeram só coisas boas para outros, alguns não. Tem uns piolentos lá. Mas que você olha assim e fala, oxe, anda de Bíblia, tudo, fala que é evangélico e tudo. Mas não é salvo. Por quê? Porque não tem compromisso de uma vida com Ele. Não tem o que você está ouvindo hoje aqui. Uma caminhada com Ele. Mas são frequentadores de igreja, como muitos aqui talvez hoje sejam também. E tornou Jesus uma etiqueta social. Tornou Jesus uma etiqueta de patrimônio familiar. Como muita gente está transformando, infelizmente. Agora, pessoas que vêm chorar, gemer por causa do pecado que cometem, confessar o que fazem de errado, pregar e anunciar o evangelho puro para as almas, estas ações testemunhadas pelo nosso Senhor e pelos crentes que Ele consagrou, é isso que está fazendo falta. E o apelo hoje aqui consiste nisso, de você realmente poder enxergar e ver se essa obra aconteceu na tua vida ou não. Tem gente que entra no cenáculo da fé e fala, que igreja maravilhosa, mas depois sai daqui falando que aqui é a igreja do diabo. E eu falo qual que é o problema deles. Eles entraram aqui aceitando que a verdade fosse pregada para outros, mas quando foi pregada para ele, ele foi o primeiro a correr. Então não se iluda. Carismas, sentimentos explosivos, coração pulsante, pelo arrepiado. Pastor Daniel, lindo e maravilhoso, filho, nós cansamos de ver isso aqui.
Qual é a obra que nós reconhecemos aqui? Irmãos que choram conosco aqui por essa obra. Irmãos que dão a vida pela pregação desse evangelho. Irmãos que nós sabemos aqui, que não saíram por aí publicando a sua transformação para se gabar, mas que usam da sua transformação que Cristo deu para anunciar a mensagem da cruz, para dizer que aquilo que Jesus prega é eficaz, poderoso e vivo. Não somos cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. Esses irmãos que fazem a diferença aqui no cenáculo, são eles aí que é a luz e o sal na terra. Deus sabe quem eles são, e por isso sustenta, porque são disciplinados pela sua mão. E hoje estou ouvindo essa palavra aqui, e tenho certeza que lá dentro do seu coração estão intercedendo por aqueles que estão enganados aqui, que ao invés de serem de Cristo, querem ser bons. E que Deus repreenda esse conceito hoje aqui nessa noite. E nós vamos orar para isso. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus.